Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História e vamos para mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre os persas. Esse é um povo, é uma civilização bastante conhecida, que já deu origem a filmes e a séries. Até porque, sempre quando falamos de antiguidade, gera um certo interesse, gera uma curiosidade. E normalmente, quando falamos dos persas, falamos deles relacionando com os gregos, pois eles tiveram várias batalhas juntas, estiveram envolvidos em várias batalhas, em várias guerras, e os persas sempre perderam. Então, os persas são vistos sempre no contexto de inimigos, de vilões, né? Como se eles fossem sempre os mauzinhos da história. Porém, gente, não é bem assim. A história não é bem assim. Então, vamos falar agora da origem do povo persa. A Pérsia fica localizada no Planalto, que está entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, e é conhecido como Planalto Iraniano. E por volta do ano 2000 a.C., os povos indo-europeus estabeleceram-se nesse local. O movimento desses povos atingiu várias outras áreas, mas foi onde se localiza o atual Irã que construíram um Estado muito forte. Aproveitando em falar do Irã, vamos esclarecer que os iranianos não são árabes. Eles são descendentes dos antigos persas. Muitas pessoas se confundem, acham que os iranianos são árabes, mas eles não são. Eles são descendentes dos persas. Bem, esse povo ele estava dividido em duas grandes tribos, as tribos dos medos e as tribos dos persas. Os medos passaram um bom tempo dominando e sufocando o povo persa. E a família dos Aquimênidas foi rapidamente dominada pelos medos, sob a liderança do rei Ciaxares, entre 625 a 585. Esse soberano organizou um poderoso exército de pesada infantaria e ágil cavalaria e derrotou os citas, ou seja, povos do Mar Negro, que ameaçavam seus territórios. Só uma coisa, quando eu falo aqui pesada infantaria, eu estou me referindo, aliás, estamos nos referindo ao exército formado por homens a pé. Tudo bem? Então vamos entender. Quando eu falo artilharia, estamos nos referindo ao quê? A canhões, a armas. Cavalaria, a cavalo, e infantaria ao homem, um exército de homens caminhando. Porém, ele também tinha uma forte cavalaria. E isso vai fazer com que ele consiga tirar os inimigos do seu território, e ele vai fazer uma aliança com os neobabilônicos e vai derrotar os assírios em 612 a.C. Porém, o sucessor dele, ou seja, o filho dele, não vai ter tanta liderança, não vai ter tanto controle sobre o território como o rei, como seu pai. E isso vai dar para Ciro uma boa oportunidade. Vai ser nesse momento que Ciro vai tomar o poder, em 559 a.C. Ah, só lembrando, Ciro era da família dos Aquemênidas. Tudo bem, gente? Lembra daquela família que foi derrotada ali no começo? Então, Ciro era dessa família, então vai ser essa família que vai libertar os persas do domínio dos medos. A partir dessa libertação, nós vamos ter aqui o Império Persa, o gigantesco Império Persa. E Ciro vai inaugurar esse império. Será Ciro o grande imperador desse vasto império, com uma população cada vez maior, aumentando cada vez mais a expansão do seu território. Então ele vai precisar, ele vai ter uma necessidade de dominar a Lídia, e vai ter necessidade também de fazer colônias, principalmente as colônias gregas. E aí nós vamos ter a consolidação do Império Persa com essa vastidão de território, como vocês estão vendo aqui no vídeo. As colônias gregas
que existiam passaram a fazer parte da área de influência do território persa. O exército de Ciro começou então a marchar para a Índia, chegando às margens do Indo. Em 539 a.C., esse exército tomou a Babilônia, e os povos que se formaram sob o domínio neobabilônico ficaram sob a hegemonia da Pérsia. Aí nós vamos conhecer a tão famosa liberdade que Ciro vai dar aos povos que então pertenciam a ele. Agora no vídeo nós vamos ver a formação das colônias do Império Persa e a tomada das colônias gregas, que vai ficar sob a influência de Persa, tá? O Império tinha aí por volta de... Nesse momento que o exército de Ciro vai tomar ali a Babilônia, que ele vai libertar os hebreus ou os judeus do cativeiro babilônico. Pois Ciro permitiu que eles voltassem para Jerusalém e mais... Olha que interessante, Ciro, ele vai ajudar na reconstrução do templo em 538 a.C. Percebam como Ciro, ele é um excelente imperador. Ele tem estratégia para que ele consiga conviver bem com os povos dominados. E isso nós vamos ver mais à frente quando nós formos falar do comércio, tá? E da economia persa. Ciro, ele não proibia as crenças dos povos conquistados, concedia alguma autonomia para que os grupos da elite que governavam esses povos, mas exigia homens para o seu exército, alimentos e metais preciosos. Ou seja, Ciro fazia um acordo. Ó, vocês podem adorar seus deuses, podem viver a vidinha de vocês normal, mas eu quero aí a ajuda do meu exército e eu quero que vocês paguem impostos. Entenderam? Ele fazia um acordo com o povo dominado. De certa forma, ele evitava aí revoltas. E mais, os persas também, não estou falando só de Ciro, mas os outros governantes, tendiam a assimilar a cultura dos povos governados, dos povos dominados. Tudo bem? Agora, gente, o Império de Ciro vai chegar ao fim, porque ele vai morrer em 529 a.C. Então, Cambises, o seu filho, vai suceder Ciro e vai iniciar uma difícil campanha militar contra o Egito. Finalmente, ele vai vencer essa batalha, e a batalha vai receber o nome de Pelusa. Nessa época, o Império Persa abrangia a região do Mar Cáspio, o Mar Negro, o Cáucaso, grande parte do Mediterrâneo Oriental, os desertos da África e da Arábia, o Golfo Pérsico e a Índia. Cambises pretendia estender seus domínios até Cartago, mas não conseguiu levar esse plano adiante por causa da violenta luta interna pelo poder. A luta pelo poder prosseguiu após a morte de Cambises. Dario, parente distante de Cambises, aliou-se a fortes setores da elite, tomou o poder e iniciou assim uma nova era na história da Pérsia. Então, vamos entender agora como vai ser o governo de Dario. Dario, ele vai continuar uma política expansionista, assim como os seus antecessores. Sua obra mais notável vai ser organizar a administração desse enorme território, como nós vimos, e que se tornou o Império Persa. Ele vai dividir o Império em províncias, como vocês estão vendo no vídeo. Ele vai dividir em 20 províncias, chamadas satrápias, e administrada pelos sátrapas. Ou então ele vai ter 20 sátrapas. Então, para ficar bem entendido, as províncias é uma espécie de estado, e os sátrapas é uma espécie de governantes. Eles são os governantes dessas províncias, dessa espécie de estado. Porém, além dos sátrapas, o rei tinha o fiscal. Esses fiscais eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Eles controlavam ali para que a administração do reino saísse como a vontade do rei. Era uma espécie de primeiro-ministro. Aí vocês se perguntam, mas ele já não tem os governadores, já não tem os sátrapas? Já não tem os sátrapas? Sim, ele tem os sátrapas. Porém, como o Império Persa, ele costuma manter uma certa
uma certa amizade com os povos dominados, normalmente essas províncias elas eram governadas por líderes desses povos. Então os sátrapas eles faziam parte do povo dominado. Então o rei ele não poderia confiar cegamente nesses sátrapas. Por isso ele tinha fiscais de sua confiança, que eram os olhos e o ouvido do rei, para saber de tudo o que está acontecendo e manter o rei sempre informado. Se vocês observarem, essas estradas aqui, essas linhas amarelas, no nosso mapa, elas mostram as estradas que ligavam uma província, uma satrápia a outra. Isso tudo foi incrementado no governo de Dario. E ao meio, ao centro, nós temos uma linha verde. Essa linha verde ela representa a estrada real. Ela vai dar direto no reino. Além das estradas e da estrada real que Dario criou, ele também incrementou um eficiente sistema de correio. E também introduziu uma moeda única, o darico. Essa moeda e todas essas incrementações de Dario vai facilitar o comércio. Toda essa organização contribuiu para a centralização do poder dele, que era reforçada pela crença de que o imperador recebia o direito de governar das mãos dos deuses. E olha, gente, que interessante era o sistema de correio dos persas. Existiam essas imensas cidades que ligavam uma satrápia a outra. Tinha uma estrada real, que é essa que está na imagem, que levava ao reino. E no percurso dessas estradas existiam postos, tá? Esses postos, eles eram ao longo da estrada, e os mensageiros, eles vinham com a encomenda ou com a carta. Depois de 25 quilômetros, eles paravam nesses postos, ficavam ali para descansar, e um outro mensageiro com outro cavalo assumia, pegava a entrega e assumia para chegar no destino. Então, a cada 25 quilômetros tinha um posto desse. Isso fazia com que a encomenda, a correspondência chegasse no seu lugar de destino bem mais rápido, porque o cavalo, no caso, não iria ficar cansado com o trajeto, porque ele já tinha sido substituído 2 ou 3 vezes, não era sempre o mesmo cavalo, e isso facilitava a comunicação e facilitava que os olhos e o ouvido do rei enviassem mensagens de forma rápida e segura. Ah, claro, vamos falar também da sociedade persa, né? Digamos, da pirâmide social dos persas. Nós tínhamos ali o imperador, tínhamos ali os sátrapas, tínhamos os olhos e os ouvidos do rei, e nós tínhamos também os camponeses livres, que viviam em comunidades, pagavam os impostos ao imperador. Havia também trabalho escravo, mas a maioria dos trabalhadores não pertencia a esse grupo. Os persas tinham os escravos, mas não eram tão predominante, né? Não era, digamos, uma sociedade escravocrata. Bem, outro ponto que se destaca na cultura da Pérsia antiga é a arte. Os monumentos persas, eles têm algo bastante encantador, que é o alto relevo. Como essa imagem que eu coloquei aqui, eles faziam gravuras, faziam imagens, representações de reis, de imperadores em alto relevo. É aquela forma de fazer os monumentos, as gravuras, que você passa a mão e você sente. Essa aqui que tá na imagem não precisa nem passar a mão, só de nós olharmos nós conseguimos enxergar. E também tinha, além disso, o artesanato comum, vidro colorido, pinturas em pedras e assim por diante. Claro que quando eu falo de arte persa, vocês lembram logo do quê? Isso mesmo, gente, vamos chegar lá. Os tão famosos e lindos tapetes persas. Essa arte milenar, que são os tapetes persas, elas são realizadas até hoje, tá? Até nos nossos dias existem mulheres persas que ficam confeccionando, tecendo esses tapetes. Realmente eles são maravilhosos, são lindos, e durante muito tempo
os monarcas ocidentais europeus, eles traziam, né, eles exportavam esses tapetes persas que faziam um grande sucesso aqui na Europa, aqui não, né, gente? Lá na Europa, e eram caríssimos e até hoje são bastante caros, tá? Um tapete persa legítimo é bem caro. E também, né, gente, um valor justo, porque eles são lindíssimos. Pena que as mulheres que tecem, elas não ganham tanto dinheiro assim. Eu vi numa reportagem que elas não ganham nem um terço do valor que o tapete persa é vendido. Mas enfim, já falamos da arte persa, do tapete persa, agora vamos falar da religião persa. A religião persa, como eu havia falado para vocês, ela é bastante interessante. Porque foi na religião que os persas demonstraram certa originalidade. Inicialmente eles adoravam o sol, a lua e a terra, até que Zoroastro ou Zaratustra reorganizou a religião. Nessa reorganização, ele implantou, gente, o dualismo. E de acordo com os princípios básicos do zoroastrismo, existem duas forças em constante luta, o bem e o mal. O deus do bem é o Ahura Mazda ou Hormuz, que não é representado por imagens e tem como símbolo o fogo. O deus do mal é Ahriman, representado por uma serpente. Segundo o zoroastrismo, o dever das pessoas é praticar o bem, a justiça, para que no dia do juízo final, Hormuz ou Ahura Mazda seja vitorioso e assim o bem prevaleça sobre o mal. Além disso, os bons estava reservado a vida eterna no paraíso, ou seja, aos bons, né? Então, as pessoas que cometiam coisas boas, que faziam coisas boas, elas iriam viver eternamente no paraíso. O que nós observamos aí? Que muitos dos valores do zoroastrismo acabaram sendo adotados por outras religiões, que é o caso do cristianismo, por exemplo, que nós encontramos a presença aí de ideia de juízo final, paraíso e também a ideia de ressurreição e uma bonificação para as pessoas que praticam o bem. Essa religião, o zoroastrismo, baseava-se na sinceridade entre as pessoas e foi transcrita no livro sagrado para eles, o Avesta. É como se fosse um Torá ou um Alcorão. Então, o Avesta era o livro sagrado para os antigos persas. O imperador era quase um deus, pois, segundo a crença, governava por ordem dos deuses. Então, nós vimos aqui que os persas, além deles serem politeístas, tá? Eles acreditavam na crença de outros deuses, eles eram teocráticos, ou seja, o sistema de governo deles era uma teocracia, onde o imperador era visto como um deus ou enviado dos deuses. Eles eram dualistas, acreditavam na força do bem e o mal, ou seja, duas forças antagônicas que lutavam entre si. Então, podemos dizer que eles deram início, tá, ao dualismo. A religião persa também é conhecida como madeísmo. E detalhe, os persas não tinham templos religiosos. Eles adoravam o deus do bem, o Hormuz, através do fogo. Então, a chama do bem, o fogo perpétuo, tinha que estar sempre acesa. Eles botavam ali no monte umas tochas, tinham que estar constantemente acesa para manter aí a força do deus do bem. Óbvio que as pessoas tinham que fazer coisas boas, ok? Eles tinham que estar sempre nessa constante vigilância para praticarem coisas boas, para que o Deus do bem vença. Falamos aqui da religião, agora vamos para as guerras. Como eu falei no começo do vídeo, os persas são sempre lembrados. Normalmente eles são lembrados nas guerras que eles travaram com vários povos, inclusive com os gregos, né? As tão famosas guerras médicas. Só lembrando que guerras médicas vem do nome dos medos. Por quê?
Lembram dos medos que acabaram ali, que os persas acabaram dominando? Então os persas nunca conseguiram ali ter uma coesão, se unificar praticamente ali, se unificar com os medos. Então, por isso, isso gerava importantes guerras. E normalmente essas guerras eram vencidas pelos persas. E é importante lembrar também que quem começou as guerras com os gregos, ou seja, as guerras médicas, foram os medos. Por isso, as guerras médicas receberam esse nome, porque os medos começaram as guerras com os gregos. Ok? E infelizmente, né, para o mal dos persas, os persas acabaram sempre perdendo as batalhas. Lembrando, gente, que temos aí um famoso filme que fala sobre essa guerra, né? Que é o filme 300. Eu separei um trechinho aqui do filme 300 para vocês verem, para vocês relembrarem. Então aqui, nesse trechinho, é quando Leônidas ele encontra o imperador persa, representado aí pelo nosso querido Rodrigo Santoro. Outro detalhe, enquanto vocês estão vendo aí as imagens, eu vou explicar a minha impressão pessoal do filme. Quando eu vi anunciando e vi Rodrigo Santoro interpretando o imperador persa desse jeito, careca, sem pelos no corpo, cheio de piercings, na verdade ele aqui é um monstro mitológico. Eu fiquei muito insatisfeita, fiquei muito chateada com o filme, que estava fugindo totalmente de como eram os imperadores persas, né? Que eles tinham barbas, usavam um manto, principalmente esse que ele está interpretando. Porém, quando eu assisti o filme que lançou, gente, a parte dos gregos, a parte que ele fala das cidades de Esparta, da valorização de Esparta para a guerra, o exército, assim, da parte que ele fala da guerra é perfeita, tá? Então aqui acabou o trechinho que eu separei para vocês, voltamos aqui para o vídeo normal e nós vemos aqui que o fato do ator estar interpretando um imperador persa, careca, cheio de piercing, isso faz parte da liberdade poética, tá? Ele tem liberdade poética, ou seja, o autor do filme tem liberdade poética para interpretar alguns personagens. Então a leitura dele, a leitura do imperador persa, que ele quis passar pra gente, foi esse monstro, né? Essa criatura gigantesca, com unhas compridas, cheio de piercing, careca. Essa foi a ideia que o autor quis passar pra gente, ok? Mas nós sabemos que Xerxes não era assim. Ele tinha barba, tinha uma estatura normal, usava roupas, não estava sempre ali com aquela cueca dourada. Não era assim que o imperador persa vivia, não era assim que ele passava o resto das suas vidas. Bem, falamos tudo o que tínhamos que falar sobre os persas. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula.